É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa na ponta da linha, conversando com a gente agora sobre a situação desse impeachment, sobre toda a discussão que está acontecendo agora na Alerj e sobre as consequências que ela vai trazer ao longo dos próximos dias, os próximos passos. Andreasa, tudo bem? Boa tarde. Oi, Isabelle. Alô, Luana, Natália, nosso ouvinte querido. Quero, Isabelle Rangel, antes de tudo e a título de justiça, dar parabéns ao Gustavo Lehmann pela cobertura que tem feito desse processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Verdade, bem lembrado, Andreasa. Uma quantidade muito importante de informações, um trabalho de apuração que nos orgulha a todos, né, que fazem parte dessa equipe, para o nosso ouvinte ter noção, ordem de grandeza do que levantou o Gustavo Lehmann. Ele, nos últimos dias, conseguiu falar com 69 dos 70 parlamentares da Alerj, exatamente o quórum que está lá agora, com exceção do parlamentar que está afastado, e os ouviu a respeito da expectativa de voto, da intenção de voto no processo contra o Wilson Witzel. E, é claro que isso pode mudar, né, por algum arranjo político, mas Gustavo Lehmann ouviu dos 69 a intenção de votar pela denúncia, né, para que a gente mude de fase, como diria um gamer, avançando para a comissão mista, que terá, uma vez concluída essa votação, 2/3 certamente atingidos, a comissão mista que tratará definitivamente do afastamento do governador Wilson Witzel, comissão mista que reunirá 5 desembargadores sorteados entre todo o corpo de desembargadores do TJ e 5 parlamentares, deputados estaduais, conforme disse o Lehmann. A negociação para fazer parte dessa comissão final já está a todo vapor. Bem da verdade, temos falado sobre isso diariamente aqui, Wilson Witzel é governador do passado, sem volta, de maneira incontornável, desde que a situação dele já era muito ruim. Eu nunca tive dúvida de que, talvez levando mais tempo, o processo de impeachment seria concluído negativamente para ele. Mas a casa caiu e nós estamos apenas assistindo ao que se pode chamar de encenação do ato político. O governador caiu, de fato, a partir do momento em que o STJ, inicialmente na canetada monocrática de Benedito Gonçalves, depois ratificada pelo plenário, quando o STJ afastou o governador. Naquela ocasião ele perdeu o peso da caneta, perdeu qualquer condição competitiva, perdeu os meios para negociar, não necessariamente da maneira mais bonita, formas de permanecer ou de postergar esse processo. Houve uma interferência. Para a gente ter uma ideia, se não houvesse a interferência do STJ nesse processo político, porque afinal de contas o rito do impeachment estava correndo já, o Wilson Witzel só seria afastado hoje, se concluído fosse pela continuidade do processo pela Alerj. Vejam então há quanto tempo já está afastado o Wilson Witzel, talvez mesmo há um mês, eu não me lembro exatamente, há um mês alijado do processo político. Se não fosse o STJ e avançando o processo de impeachment hoje, a partir dessa etapa, concluída essa etapa em plenário, ele seria afastado, mas afastado já está. Temos noção da cena. Não é um processo político, naturalmente, é normal que Witzel queira se defender, havia a ideia de que ele defendeu a ideia de que fosse ao plenário se defender, desistiu, falará mesmo assim e fará um discurso com menos intensidade, porque não presencial, fará um discurso, não tem muita dúvida, carregando na vitimização, acusando adversários, acusando mesmo inimigos, atribuindo a sua queda não ao esquema de corrupção que tudo indica foi partícipe, mas às gestões da família Bolsonaro contra si, também certamente acusará o judiciário de interferência no processo político, se colocando como uma vítima e se apresentando como alguém que resistirá, que voltará, que não se deixa bater muito facilmente. Se especulou também sobre a possibilidade dele apresentar um pedido de renúncia, com o que resguardaria os seus direitos políticos,
Ele reagiu dizendo que isso não era verdade, que isso não procedia, que era boato, que ele ficaria até o final. Não se pode descartar essa hipótese, considerando que ele ainda falará, pode compor um teatro, a renúncia é uma possibilidade menor, mas existe. Estamos todos aqui, Gustavo Lema presencialmente, acompanhando esse extraordinário teatro de um ex-governador que se quer afastar. É uma circunstância muito curiosa. Você falou a respeito do tempo que o Wilson Witzel está afastado, Andreasa, desde o dia 28 de agosto, ou seja, quase um mês. A gente está falando de um período de quase um mês de afastamento, né, do governador do Rio, Wilson Witzel. E a gente tem aí agora essa definição. Imagina quanto tempo, né, que essa investigação estaria em andamento nesse período de um mês. Quanta coisa não poderia ter rolado no governo caso o Wilson Witzel tivesse continuado até a gente chegar para a definição hoje de afastamento ou não, né? Ele teria condições de resistir, né? Condições políticas de resistir. Talvez a gente não tivesse um placar tão dilatado assim. Mas já era. Né? O Wilson Witzel já era, esse é um processo sacramentado. Lembrando que, mudando de etapa, não havendo renúncia de Wilson Witzel, a comissão mista tem até 180 dias para concluir o processo. Me parece bastante óbvio que isso acontecerá bem antes. Tá certo, Carlos Andreasa, obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Band News Rio, segunda edição. Andreasa de volta na nossa programação, amanhã nos comentários da rede, também durante o Jornal Band News Rio, primeira edição. Beijo, Andreasa. Beijo para vocês, tchau.